Bom dia, já estamos no ar. Bom dia, bom dia. É a nossa gravação aqui do nosso programa sobre Conexão Conhecimento aqui da Rádio Júri. Muito obrigado a todos vocês por essa audiência maravilhosa. Eu fico muito feliz de estar aqui todo mundo junto, todo mundo conosco aqui. É um prazer enorme estar aqui, a gente junto aqui, trabalhando, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco e estão trabalhando aqui. Vamos hoje falar sobre o transtorno da personalidade. É o transtorno da personalidade. Atenção aí, nossos alunos aqui que estão assistindo a aula ao vivo. Atenção, estão no telefone e estão aqui no estúdio da rádio, estão atrapalhando um pouco a aula. Peço, por gentileza, que não façam barulho. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar com o transtorno da personalidade, é uma coisa gravíssima. Eu quero que todos fiquem atentos para isso, porque essas personalidades antissociais, transtorno da personalidade antissocial, como nos fala o DSM-5, e transtorno da personalidade dissocial, como fala o Código Internacional de Doenças, CID-10, certo? Essas são duas nomenclaturas, transtorno da personalidade antissocial e transtorno da personalidade dissocial. A dissocial no CID-10, da Organização Mundial de Saúde, e o transtorno da personalidade antissocial no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação dos Psiquiatras Americanos nos Estados Unidos, que reúne cientistas de todo mundo, como na própria Organização Mundial da Saúde, reúne também cientistas de todo mundo. Meus amigos, muito obrigado por essa audiência, muito obrigado por estar conosco, e vamos iniciar aqui com uma definição geral de transtorno da personalidade, que se aplica a cada um dos 10 transtornos de personalidade específicos, certo? São 10 transtornos específicos, de acordo com o DSM-5. Um transtorno da personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da conduta do indivíduo dentro da sua cultura, dentro do seu contexto psicossocial. Então, é um comportamento que se desvia de forma acentuada. É um desvio. O comportamento está aqui, o padrão dele. Eu tenho um desvio desse comportamento de forma acentuada para os padrões psicossociais da cultura, do contexto psicossocial, da cultura, da situação conjuntural daquela sociedade, daquele país, daquele sistema em que a pessoa está vivendo. Essas personalidades, esse desvio acentuado das expectativas da cultura do indivíduo, do contexto psicossocial, é uma acentuação muito forte. Então, ele rompe com as regras sociais. Nem todas as pessoas que questionam as regras sociais, religiosas, jurídicas, são pessoas que têm uma conduta psicopática, que têm personalidade psicopática. E o termo personalidade psicopáticas é bem antigo. Não é hoje, atualmente, como a gente conhece como antissocial ou dissocial. Antissocial DSM-5, dissocial pelo CID-10, Organização Mundial da Saúde. Então, na realidade, esse desvio de conduta, ele tem início, ele é difuso, ele é inflexível e ele começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo à própria pessoa e o seio social. Eu posso dizer aos senhores e senhoras que a personalidade psicopática ela é um perigo para o seio social. Ela representa um perigo ao seio social. Ela representa algo nefasto ao seio social. Ela traz prejuízos ao seio social. Ela é uma maçã podre dentro da sociedade. É uma maçã podre dentro de micros tecidos sociais. Ela é uma maçã podre dentro de micro seios sociais, dentro de instituições, dentro de organizações, dentro da política, dentro da escola, dentro da igreja, dentro do que você pensar, o senhor e a senhora quiser pensar que esse tipo de personalidade possa acarretar para a sociedade como danosa, como prejudicial, porque ela é maldosa. A personalidade antissocial não tem remorso, não tem culpa. Ela atinge as pessoas sem dó nem piedade, faz intrigas, cria brigas, não é harmonia, não quer ver as pessoas felizes e se fazem de amigas das pessoas, mas na realidade são verdadeiros
lobos, né, travestidos, né, de pele de cordeiro. Os transtornos da personalidade estão reunidos em 3 grupos, de acordo com o DSM-5, classificou em 3 grupos, transtorno da personalidade como um todo. E o transtorno da personalidade antissocial está um desses grupos que nós chamamos popularmente de transtorno da personalidade psicopática, certo? Então, nós temos aí uma incidência muito grande, certo? De pessoas que já estão sofrendo com esse tipo de transtorno, né, da personalidade antissocial. E, no todo, o transtorno da personalidade antissocial, a sua abordagem diagnóstica, empregada no manual DSM-5, representa a perspectiva categórica de que os transtornos da personalidade são síndromes clínicas qualitativamente distintas. Uma alternativa a essa abordagem, uma alternativa a essa abordagem categórica, é a perspectiva dimensional de que os transtornos da personalidade representam variantes mal adaptativas de traços de personalidade que se fundem imperceptivelmente com a normalidade e entre si. Então, a fusão de forma imperceptível pela pessoa, a própria pessoa, si mesmo e as outras que estão à sua volta, de características que vão ficar inflexíveis dentro da sua personalidade e que vai caracterizar esse transtorno, principalmente antissocial, dentre outros transtornos da personalidade. Por exemplo, borderline e outras personalidades. Um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse padrão manifesta-se em 2 ou mais das seguintes áreas. 2 ou mais das seguintes áreas. Vamos colocar aqui apenas 4 áreas, tá? As mais fortes, dentro dos critérios do DSM-5. Nós temos a cognição, que representa formas de percepção, sensopercepção, de interpretação de si mesmo e do mundo, dos eventos, de outras pessoas. Nós temos a afetividade, que é a variação, intensidade, labilidade e adequação de respostas emocionais, respostas desproporcionais, respostas proporcionais, respostas explosivas, respostas impulsivas e diversas outras formas de resposta. Funcionamento interpessoal, ou seja, mau funcionamento nas relações interpessoais, certo? Controle de impulsos, ou seja, falta de controle de impulsos. Esse tipo de personalidade, nós não temos ainda, na personalidade antissocial, uma definição do que vem a ser precisamente um diagnóstico preciso, um diagnóstico que possa nos dar uma certeza. O padrão persistente é inflexível e abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou entre outras áreas importantes da vida do indivíduo. O padrão é estável e de longa duração, e seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência, do início da vida adulta. O padrão persistente não é mais bem explicado como a manifestação ou consequência de outros transtornos mentais. O padrão persistente não é mais bem explicado como uma manifestação ou consequência de outro transtorno mental. O padrão persistente não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, efeito de drogas ou medicamentos, ou outra condição médica, como um traumatismo crânioencefálico, certo? Ele não obtém o padrão persistente, não é advindo disso. Então, nós estamos diante aí de um transtorno, falando de transtorno da personalidade em geral, que abrange também a personalidade, o transtorno da personalidade antissocial, pelo DSM-5 e pelo CID-10 dissocial. E o mais conhecido foi o de Kraepelin, em 1904, que colocou personalidades psicopáticas. O diagnóstico é muito difícil e nenhum tratamento eficaz conhecido é dado como eficiente cientificamente. E a psicopatia é um transtorno que ainda desafia a ciência e está envolto em muitas dúvidas e chega a assustar. Chega a nos assustar. A psicopatia nos assusta. Essa é uma personalidade maldosa que pode, inclusive, caminhar. Não significa que toda personalidade antissocial ela vá caminhar para o crime. Ela pode caminhar para a criminalidade. Pode caminhar para ações
que sejam criminais. E aí nós vamos ver que tipo de classificação nós vamos dar dentro do contexto imputável, semi-imputável ou inimputável. Né? Há uma tendência para a semi-imputabilidade. Então, essas personalidades são extremamente perigosas. Na escola, por exemplo. Nas escolas, os Estados Unidos aí tem também questões de neuróticos, questões de psicóticos, que é diferente. Mas tem também personalidades antissociais na escola, que promovem o bullying, que promovem a forma de perverter o meio social. O bullying, com o intuito sistemático de violência, opressão física ou psicológica, pode ser manipulado. A personalidade psicopática ela é muito inteligente e ela tem um poder de manipulação muito grande. Ela manipula as pessoas. Apesar de já ter sido estudado e dissecado exaustivamente ao longo da história da medicina, o cérebro humano continua sendo, em parte, um ilustre desconhecido. Graças ao uso de aparelhos cada vez mais avançados, cientistas conseguem ver como funciona o cérebro e entender toda a estrutura do órgão. Assim, foram descobertos os neurônios, os neurotransmissores e mapeadas áreas relacionadas a praticamente todas as ações e até mesmo uma ideia do que vem a ser o sentimento. Por outro lado, a ciência não consegue explicar com exatidão como todos os elementos dessa estrutura se relacionam. Entrou no cérebro, a ciência não chegou ainda. Ela está engateando. Sabe-se que o cérebro funciona a partir de transmissão de sinais elétricos e químicos entre os neurônios. O problema é que ainda não foi totalmente esclarecido por que isso acontece e como isso acontece. Tem-se uma ideia já bem evoluída disso, mas não se chegou ainda a exatidões. De onde se originam esses sinais? Por que cada cérebro responde ou produz respostas diferentes aos mesmos estímulos? Mesmos estímulos e cada cérebro produz respostas distintas aos mesmos estímulos. Então, é uma situação complexa, uma situação difícil, uma situação que a gente tem que analisar com todo vagar. Então, o significado da palavra psicopata. Esse é um termo muito importante, hoje conhecido popularmente, personalidades psicopáticas, psicopata. Né? Já falei que essa personalidade está na escola, está entre os alunos, pode até estar entre alguns professores, não sei, isso aí cabe avaliar, mas pode estar entre professores, pode estar entre alunos, pode estar entre servidores, funcionários, pode estar na política, pode estar nas empresas. Há estatísticas que nas empresas há grande crescimento da personalidade psicopática. A personalidade psicopática está crescendo nas empresas, assumindo posições de destaques, cargos elevados. Então, a personalidade psicopática ela é uma personalidade extremamente perigosa, extremamente doentia, leva a um prejuízo enorme. Pode levar a nação ou ao mundo a prejuízos. Uma personalidade psicopática. Nós temos na história da humanidade, o Hitler, o quanto prejuízo ele levou à humanidade, chegando mesmo até uma guerra. Temos uma guerra mundial por causa de um líder que eu não gosto de diagnosticar, mas que se apresentava com todas as características, e não vou diagnosticar aqui, nem fazer diagnóstico dele, mas nem detectar, nem análise, mas me parece uma personalidade inicialmente psicopática, pode ter até traços também de psicose e outros sintomas relacionados aos transtornos mentais, bem como os transtornos da personalidade. Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma personalidade extremamente perigosa. Uma só pessoa pode levar o mundo a diversos problemas internacionais, mundiais, porque elas são inteligentes. Nas empresas estão tomando o poder. Nas organizações tomam poder, seja na Igreja Católica, Igreja Evangélica, organizações religiosas, líderes espirituais, enfim. Pode ocorrer, por exemplo, na síndrome da alienação parental, no caso da mulher ou do homem, tanto faz, o marido ou a mulher, que pode colocar o filho contra o outro cônjuge, de forma a ter calúnias, mentiras, injúrias, inverdades, formando falsas memórias na criança, no adolescente, colocando ela contra o outro cônjuge, o que é extremamente combatido hoje e é extremamente nefasto ao seio social, esta questão das personalidades psicopáticas que estão dominando aí a sociedade. Nós temos que detectar, nós temos que barrá-las, coibi-las, não com o intuito de exclusão, porque já provado que a exclusão ela leva a sérios prejuízos àquela pessoa que foi excluída, e sim com o intuito de barrá-las ao ingresso em certas instituições, até mesmo em escolas, o que seja, universidades,
para que possamos trabalhar com ela, tratá-la. Ela tem que ser tratada. É uma doença, vamos imaginar aqui, fazer uma analogia, é como se fosse uma doença infecciosa. Você vai colocar alguém lá para infectar todo mundo? Não pode, não tem como. Mas você não pode abandonar aquela pessoa por uma questão de humanismo. Você tem que trabalhar com a pessoa, trabalhar com ela para que ela possa se recuperar. Recuperada, o que não é possível ainda a ciência afirmar a nível de psicopatia, a questão da sua cura, mas a partir desse momento nós temos que cuidar dessa pessoa, porque ela poderá, no futuro, a gente espera que haja uma amenização dos impulsos da impulsividade e da agressividade e da manipulação maldosa, manipulação antiética, amoral, antissocial, indecente, que é um prejuízo muito grande para a sociedade, do qual a personalidade psicopática domina inteiramente. Então, o significado da palavra psicopatia é mente doente. Mente doente. O que significa, porém, talvez o mais... O que significa mente doente? Mente doente, naquela época, em que surge, em 1904, o Emil Kraepelin, ele surge, então, as personalidades psicopáticas. Aí, o que significa mente doente? É aquela mente que está adoecida, aquela mente que não consegue resolver os seus problemas, aquela mente que não consegue se adaptar bem ao meio social, que não consegue viver em conformidade com a sociedade para fazer o bem. Nós, evidentemente, e aí nós não estamos aqui a confundir as coisas. Existem pessoas, evidentemente, que estão certas em criticar os padrões sociais, as regras sociais, muitas vezes hipócritas, muitas vezes com falso moralismo, as regras religiosas também, muitas vezes, outras vezes não, outras vezes sim, as situações políticas em que nós vivemos, o sistema que, na realidade, se torna um vampiro contra todos nós. Então, estar contra isso é uma coisa, se posicionar contra, mas com propósitos de melhoria do seio social, com propostas e propósitos de mudança no seio social, visando, com essas mudanças, uma melhor sociedade, um convívio social melhor, um convívio social mais harmônico, um convívio social mais feliz. Então, o propósito é que vai dizer se essa personalidade é uma personalidade antissocial ou se trata de uma pessoa que quer realmente uma mudança salutar. Então, o mais correto seria dizer comportamento doentio, porque se trata de um transtorno que vai atingir o comportamento humano. Uma vez que o psicopata não é exatamente um demente, pois não apresenta situações de perturbação mental, não apresenta alucinações e outros sistemas comuns às doenças mentais, como, por exemplo, delírio. Não apresenta uma perturbação mental, não apresenta alucinação, não apresenta um delírio, em tese. Não é em tese. Então, a personalidade psicopática, né, não é exatamente aquele demente, aquele doente mental. E aí, hoje, se busca uma disfunção comportamental. O termo mais correto seria uma disfunção comportamental. Mas também não é correto afirmar que o psicopata possui apenas desvio de comportamento. Já outra corrente já pensa que não é só um desvio de comportamento. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, considerado o livro máximo na lista de doenças mentais, o psicopata é uma pessoa doente. No entanto, não há nenhuma forma de sofrimento mental enfrentado por ele. Ao contrário, a frieza e a falta de culpa e a falta de remorso costuma ser uma característica do psicopata que, até onde a literatura de hoje registra, nasce assim e não há traumas associados. Há uma corrente que pensa o termo psicopatia como se fosse inato daquela pessoa. Há correntes que usam o termo sociopatia para pensar que esta pessoa ela tem isso adquirido através dos traumas da vida. Nós iremos fazer os nossos estudos com casos reais. Eu vou trazer casos reais, sem nominá-los, lógico, né? Sem nominá-los. Casos que as pessoas estão nos ligando, que as pessoas estão falando, para a gente fazer uma análise aqui sobre se há esse transtorno da personalidade ou não. Então, fique com a nossa série aí de episódios sobre transtorno da personalidade psicopática, transtorno da personalidade antissocial, que nós vamos denominar personalidades psicopáticas para o entendimento do público, embora saibamos que é um jargão popular, que não é um jargão da ciência, evidentemente. Então,
Assim, o neuropsicólogo Fábio Roesler nos diz que a pessoa nasce e que não se trata de traumas associados. É o entendimento dele. A chave para entender a psicopatia é o modo como seu portador age. A chave para entender a psicopatia é o modo como seu portador age. Ele não sente culpa, não sente remorso e preocupação, nem sente empatia com as outras pessoas. Eles ou elas parecem não sentir qualquer emoção ou tampouco se importam com o sofrimento alheio. A frieza é uma das características que mais chamam a atenção nos casos de psicopatia. Mas outros traços comuns entre vários psicopatas são notáveis, como o fato de conseguirem ser encantadores, sedutores e manipuladores. Encantadores, sedutores e manipuladores. Aquela pessoa que não tem defeito, aquela pessoa maravilhosa que você quer se relacionar. Você não quer se relacionar quando a pessoa expõe seus defeitos. O psicopata esconde, é um camaleão, é um estélio, né? Ou seja, ele pratica também estelionato. Então, eles são manipuladores. Em geral, também são excêntricos, se acham, são impulsivos, não temem correr riscos e não gostam de planejar o futuro. E tem mais, são insensíveis a qualquer punição que sofram. Raramente modificam seus comportamentos e se notam que o que fazem não é aprovado pela sociedade. Né? Eles notam-se que aquilo não é aprovado pela sociedade e ele não está nem aí, nem está chegando. Ou seja, não tem punição que possa freá-lo. Certo? Aquilo que não é aprovado pela sociedade, todos nós temos superego, nós sabemos disso. O superego é a instância moral nossa, é a instância educacional que diz o que está certo e o que está errado. Nós aprendemos nos agentes socializadores, seja da família, seja da escola, seja de todo o processo educacional que tivemos no seio social, e nós, então, nos freamos quando a sociedade reprova. Nós temos esse freio no superego. O superego deles parece estar cheio de furos ou que não funciona, ou que, se funcionar, é com um nível baixíssimo, como também o nível de emoções ou não funciona, ou se funcionar é baixíssimo, certo? Então, simplesmente, aquilo que não é aprovado pela sociedade, eles não estão nem aí, principalmente se sofrerem sanções. E, dessa forma, a sociedade, mesmo que o puna, vai punir uma vez, 2 vezes, não vai resolver. Preferem esconder ou dissimular todos os seus defeitos, a sua personalidade, as suas ações, seus propósitos, suas intenções, né? Mas jamais abandonam suas práticas, em geral disfarçando de forma inteligente sua verdadeira personalidade, eu acrescento pessoalmente, né? Do que a ciência nos fala, a sua personalidade diabólica, sua personalidade maldosa. Com tudo isso, a grande pergunta é como traçar uma doença que não é doença e da qual não se sabe a causa. Como vamos diagnosticar, detectar, traçar algo que é considerado doença, mas não se sabe qual é a causa dessa doença? Não se sabe o que causa essa doença. E, na realidade, os seus sintomas são através das observações. Sua sintomatologia é através das observações. A psicopatia ainda é um grande desafio terapêutico para os psiquiatras, sobretudo a psiquiatria forense, jurídica, uma vez que os psicopatas não raramente estão envolvidos em atos criminosos e, consequentemente, em processos judiciais. Lembra a psicanalista Virgínia, que nos faz diversos trabalhos nesta linha, como faz o professor Fábio Roesler, também, neuropsicólogo, que estuda o cérebro, os neurônios, o córtex frontal, as amígdalas, e o sistema límbico, que são responsáveis pelas nossas ligações das nossas emoções, certo? Com a questão do lobo frontal, com a nossa questão da parte executiva nossa, como executar os pensamentos, raciocinar, ter cognições, etc, etc. Então, com tudo isso, nós temos que é um paciente que apresenta sintomas inflexíveis, sintomatologia da própria personalidade, rígidos e de difícil recuperação, difícil
a gente dizer o que é que a gente quer fazer com aquele paciente, como fazer. Já que a punição não resolve, nós precisamos de um processo educacional, de autoconsciência e autoconhecimento. É uma ideia, é um propósito, é uma luz nas trevas, no sentido de dizer que se a gente insistir, poderia, uma hipótese, se a pessoa evoluísse bastante a nível educacional, conhecesse bastante, poderia essa personalidade cair em si, será? Porque nada faz ela parar. Nada faz ela parar. E o que fazer com o ser humano nessa situação? Eis a grande pergunta que nós vamos fazer a todos vocês aqui agora. Estamos recebendo aqui, estamos muita gente falando de casos de personalidades psicopáticas. Estamos recebendo aqui uma pessoa, que um caso de um casal de idosos, né, em que há anos são vizinhos lá, numa região lá deles lá, não quero falar aqui o local nem nada, nem nomes, em que ficam fazendo fofocas há 35 anos com um rapaz que mora lá naquela região deles lá. Até saiu daquela região agora, mas eles continuam fazendo forma de bullying, fofoca um com o outro, falando da vida, procurando saber, com o intuito de fofocar. Estão perguntando se seria o caso de personalidades psicopáticas. Pode ser. Pode ser já porque é uma persistência muito grande, já é uma obsessão. E esses casos nós vamos estudar todos aqui. Pode ser casos reais que a gente não vai dar nome. Então, ligue para a gente aqui, 71, nosso WhatsApp, 71, Salvador, Bahia, 99103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Professor Martinez. Nós temos grupo de estudos sobre a questão da psicanálise forense, que está dentro do nosso tema personalidades psicopáticas. Vamos estudar esses casos aqui. Esse caso é um caso emblemático. 35 anos já é algo obsessivo, já é algo perseguidor. Um bullying, uma fofoca, um disse-me-disse, um querer saber da vida, uma crítica, uma forma quanto mais compulsiva, 35 anos já podemos aí ter como uma possibilidade de se tratar de um casal de psicopatas que estão aí perseguindo o rapaz, segundo a versão dele, segundo os fatos que ele nos narra, né? Evidentemente que as personalidades psicopáticas, como elas são inflexíveis, e é um traço da personalidade que é duradouro e que é mal adaptativo, não consegue se adaptar aos padrões sociais, então nós estamos vendo aí que esse é um comportamento que nos chama a atenção, extremamente perigoso. E nós estamos analisando aqui, recebendo inúmeros casos que nós estamos analisando, para vamos falar cientificamente e colocar o caso no ar, sem dar o nome das partes, mas para que o senhor e a senhora possa divulgar. E quem sabe essa pessoa que está fazendo isso, procure ajuda, procure alguém para lhe apoiar, procure um profissional, procure uma igreja, procure alguma coisa que busque, porque, no final das contas, também a personalidade psicopática é grande e sofredora. Vai ser uma pessoa que vai sofrer muito e vai ter suas dificuldades na vida. Então, nós queremos aqui uma linha humanista, em que a gente possa realmente ajudar a todas as pessoas. A defesa social, a sociedade, mas também essas personalidades que são seres humanos, mas que são sofredoras por demais. E quando se sentem perdidas, completamente perdidas, sem apoio, sem poder, sem nada, desmascaradas, elas podem até cometer o suicídio. Então, são personalidades doentias, perigosas, e que nós temos que trabalhar com essas personalidades para o processo de ajudá-las a viver melhor, a ser uma pessoa melhor e, quem sabe, recuperá-las para o convívio social. Nós estamos com esses estudos de casos aqui, nosso grupo de estudos. Ligue para a gente, 719-9103-0089. 719-9103-0089. Vamos estudar as questões também como cometem crimes, se são imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis, as personalidades psicopáticas. Ligue para a gente, 719-9103-0089. Professor Martinez, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho. Quero revê-los nesses nossos episódios, essa série de episódios sobre personalidades psicopáticas. Quero vê-los aqui conosco, participando. Grande abraço, coração para coração. Que o nosso todo-poderoso Jesus Cristo abençoe a todos vocês, com muita saúde, principalmente saúde mental. Muito obrigado. Um abraço a vocês, queridos.